Nem sempre quem mais fala é quem mais é ouvido. Você já percebeu que, em reuniões, discussões familiares ou até mesmo em conversas do dia a dia, a pessoa que enche o espaço com palavras demais tende a perder a atenção dos outros? Enquanto isso, aquele que escuta e espera o momento certo para falar muitas vezes cria um silêncio mais poderoso do que qualquer grito. Não é por acaso que tanto Schopenhauer quanto Platão refletiram sobre essa ideia, sendo que Platão dizia: os homens sábios falam porque têm algo a dizer, os tolos porque têm que dizer algo. Agora, pense no leão na savana. Ele não ruge sem motivo. Observa em silêncio, atento a cada movimento, e só ataca quando a vitória é certa. Esse tipo de autocontrole está se tornando cada vez mais raro entre as pessoas hoje em dia. Falar virou uma compulsão. O medo de ficar para trás ou passar despercebido faz com que muitos digam qualquer coisa, do jeito que for, né? Mas e se o silêncio for exatamente o que você precisa para ser levado a sério? Hoje, você vai entender que o silêncio é mais do que apenas uma pausa entre as palavras. É uma ferramenta de estratégia, controle e inteligência. Vamos ver como isso funciona no trabalho, nos relacionamentos e até nas negociações mais delicadas. Não se trata de ficar em silêncio por submissão, mas de usar o silêncio de forma deliberada como um movimento de controle. No final, vou mostrar uma maneira prática de aplicar isso no seu dia a dia. Nada de desafios bobos ou mudanças radicais na vida. Apenas um ajuste simples e direto que vai mudar a forma como as pessoas te veem e, mais importante, a forma como você se vê. Se isso faz sentido para você, continue lendo. Não é curioso como o silêncio, que à primeira vista parece ausência, pode, na verdade, ser uma das formas mais poderosas de presença. Vivemos numa cultura onde se impor muitas vezes significa falar mais, ocupar espaço sonoro e mostrar do que você é capaz. Mas, se prestarmos atenção, o verdadeiro poder está com quem domina a arte de não falar. É um paradoxo difícil de aceitar, porque desafia a ideia de que quem permanece em silêncio é irrelevante. Na verdade, o oposto quase sempre é verdadeiro. Observe no dia a dia. Em uma reunião de trabalho, sempre tem alguém que se sente na obrigação de falar o tempo todo, mesmo quando não tem nada relevante para acrescentar. O silêncio os deixa desconfortáveis. Então eles preenchem o vazio com palavras soltas, explicações repetitivas ou comentários óbvios. Do outro lado está o líder, e não estou falando de um cargo, mas sim de uma mentalidade. O líder escuta, observa e espera um momento ideal para entrar na conversa. Quando o faz, cada palavra é como um movimento de xadrez bem calculado, uma jogada que muda todo o jogo. Pense nisso. O jogador de xadrez, impaciente, move suas peças sem estratégia, reagindo impulsivamente ao que vê. Cada movimento é um reflexo, não uma decisão. Já o jogador meticuloso examina todo o tabuleiro antes de jogar. Eles pausam por um bom tempo, deixando o adversário ansioso, e então fazem um único movimento que transforma tudo. Assim como no xadrez, o silêncio pode ser essa pausa estratégica, o espaço para a observação que revela as brechas no jogo que ninguém mais enxerga. Esse mesmo padrão aparece em relacionamentos pessoais. Você conhece aquela discussão de família em que uma pessoa insiste em ter a última palavra? Ela fica agitada, levanta a voz e começa a repetir seus argumentos na tentativa de vencer pela intensidade. Agora, compare com alguém que escuta até o final e, com uma única frase, desmonta todo o conflito. Alguém com controle emocional não precisa disputar a última palavra, porque o silêncio já os deixou preparados para isso. Mas o que está por trás desse comportamento? Por que tanta gente sente a necessidade de falar o tempo todo? A resposta é simples: insegurança. Quando alguém se sente ameaçado, tenta preencher o espaço com palavras, como se precisasse se provar para os outros. Por outro lado, quem se sente seguro de si não tem pressa em provar nada. O verdadeiro controle vem do entendimento de que não há necessidade de ocupar cada espaço vazio. Essa lógica não é novidade.
Schopenhauer disse certa vez que o barulho externo é sinal de uma desordem interna, e de certa forma, o mesmo vale para as palavras. Quem não suporta o silêncio revela uma espécie de desordem interna, seja ansiedade ou medo de parecer irrelevante. Já quem se sente confortável no silêncio passa a mensagem oposta: calma, firmeza e confiança. Então, da próxima vez que estiver numa conversa, preste atenção: quem está no controle? A pessoa que fala sem parar, ou aquela que observa em silêncio, estudando cuidadosamente cada movimento antes de agir? Agora, pergunte a si mesmo: qual você quer ser? O silêncio não é apenas a ausência de palavras, é presença, estratégia e controle. Enquanto o barulho distrai, o silêncio organiza. Cria um espaço para a percepção que poucas pessoas sabem usar conscientemente. É por isso que tantas obras sobre estratégia e filosofia enfatizam o valor do silêncio. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, ensinou que toda a guerra se baseia na enganação. Quando estamos prontos para atacar, devemos parecer incapazes. Em outras palavras, o silêncio não é passividade, é a preparação invisível para o próximo movimento. Para entender isso na prática, pense em uma entrevista de emprego. O recrutador faz uma pergunta desafiadora: como você resolveria um conflito com seu gerente? Existem dois tipos de candidato. O primeiro responde imediatamente, ansioso para parecer eficiente, mas a pressa faz com que tropece em argumentos fracos. O segundo ouve, faz uma pausa de alguns segundos e então responde com clareza e objetividade. Agora imagine que você é o recrutador. Qual candidato você contrataria? O segundo, claro. Por quê? Porque essa pausa transmitiu reflexão e confiança. O silêncio não foi a ausência de uma resposta. Foi o tempo necessário para que a resposta fosse forte e decisiva. Essa lógica também se aplica a negociações. Se você já participou de uma negociação de compra ou venda, pode ter percebido que, em momentos tensos, quem fala primeiro geralmente perde. É quase uma regra não escrita. Após uma oferta ser feita, quem quebra o silêncio primeiro geralmente sai em desvantagem. Um exemplo clássico disso é o vendedor que, ao perceber que o cliente está em silêncio, sente a necessidade de continuar falando para não perder o controle da situação. Na pressa, oferece descontos extras ou condições especiais, mesmo quando o cliente não pediu. Tudo isso acontece porque o silêncio do cliente deixou o vendedor desconfortável. Se olharmos além do ambiente profissional, veremos a mesma coisa acontecendo em discussões interpessoais. Quantas vezes, durante uma discussão, uma pessoa fica tão incomodada com o silêncio do outro que acaba falando mais do que deveria? Esse silêncio estratégico gera dúvida, desconforto e, por fim, exposição. Nesse momento, quem permanece em silêncio assume o controle da situação. O silêncio também carrega um poder simbólico. Muitas vezes, a ausência de palavras diz mais do que 1000 explicações. Você já esteve em uma reunião onde todos estavam falando, mas de repente, alguém que não tinha se manifestado durante todo o tempo faz um único comentário e muda a direção da discussão? É como se todas as outras vozes fossem apenas ruído de fundo, e a pessoa que esperou para falar trouxe o foco de volta. Nesse caso, o silêncio foi a ferramenta que deu peso às palavras. Mas o que torna o silêncio tão poderoso? Simplificando, ele quebra a lógica do fluxo contínuo. As pessoas estão acostumadas a um fluxo constante de palavras, notificações e estímulos. O silêncio é uma interrupção nesse fluxo. Cria um vazio, um espaço onde as pessoas são obrigadas a refletir. Quando você permanece em silêncio, a outra pessoa se sente impulsionada a preencher esse espaço vazio. Mas esse vazio não pertence a você, pertence a eles. Essa dinâmica se manifesta em reuniões, entrevistas, discussões e até mesmo em negociações de vendas. Então, da próxima vez que você se encontrar numa situação em que sinta a necessidade de responder imediatamente, faça o oposto. Espere, não se apresse, não ceda ao desconforto, porque muitas vezes o verdadeiro poder
não está em falar mais, mas em saber o momento certo para falar. Às vezes, ser subestimado é a melhor posição em que você pode estar. Pode parecer contraditório, mas é uma estratégia antiga e eficaz. Sun Tzu dizia que na guerra, se você é forte, pareça fraco; se está perto, pareça distante. Isso não é covardia ou submissão, é inteligência estratégica. Aqueles que não são vistos como ameaça não são observados de perto, e aqueles que não são observados têm a liberdade de se mover sem serem notados. Na filosofia encontramos um exemplo icônico dessa prática: Sócrates. Ele era um mestre na arte de parecer ignorante durante os debates. Ele fazia perguntas simples e fingia não saber as respostas, quando na verdade estava guiando a outra pessoa em direção ao erro. Essa técnica ficou conhecida como a ironia socrática. Ele fazia seu oponente acreditar que estava no controle da discussão, só para desmantelar toda a sua linha de raciocínio com uma única pergunta bem colocada. Sócrates não precisava parecer o mais inteligente. Ele só precisava ser o mais inteligente. No mundo moderno, temos exemplos claros disso. Imagine um chefe que, ao invés de afirmar constantemente sua autoridade, permite que um estagiário proponha soluções. O estagiário sente que teve uma ideia brilhante, mas o chefe já havia considerado esse caminho o tempo todo. Ao não afirmar sua dominância, o chefe permite que o estagiário brilhe, mas na verdade, quem está no controle é o chefe o tempo todo. Isso não é manipulação, é uma forma de delegar sem perder o controle. Pessoas assim têm algo em comum. Não sentem necessidade de provar que estão no comando porque já sabem que estão. Esse padrão também se observa em salas de aula. O aluno que permanece em silêncio durante a maior parte da aula é frequentemente visto como distraído ou desinteressado. Então, em algum momento, ele levanta a mão e faz uma pergunta que todos os outros tinham na mente, mas não tiveram coragem de fazer. Nesse momento, o professor volta sua atenção para aquele aluno, e o resto da turma fica em silêncio. Por que isso acontece? Porque quem fica calado cria a expectativa de que, quando finalmente falar, terá algo importante a dizer. E muitas vezes, realmente tem. Outro exemplo muito comum está em negociações. Pessoas que falam demais e tentam parecer inteligentes frequentemente acabam revelando demais sobre seus interesses. Por outro lado, quem parece não entender ou não está com pressa, assume uma posição de vantagem. É como aquele cliente que, ao ouvir um vendedor falar sem parar, permanece em silêncio, apenas observando. Ele não parece convencido, nem rejeita a oferta. Enquanto isso, o vendedor fica desesperado para fechar o negócio, e o cliente já sabe que conseguirá um desconto melhor. É por isso que os melhores negociadores dominam a arte do silêncio. Parecer menos interessado é muitas vezes a chave para conseguir mais. Mas por que isso funciona? A lógica é simples. As pessoas tendem a baixar a guarda diante daqueles que não parecem uma ameaça. Pense em um jogo de cartas. Se todos acham que você tem uma mão fraca, ninguém vai prestar tanta atenção nas suas jogadas. Isso permite que você os surpreenda quando chegar a hora de agir. O oposto também é verdade. Se todos acreditam que você tem a mão mais forte na mesa, todos os olhares estarão em você, e cada passo em falso será notado. É exatamente isso que Sun Tzu nos ensina. Os fortes que parecem fracos têm liberdade. Os fracos que tentam parecer fortes se expõem. Então, da próxima vez que você sentir o impulso de provar seu valor ou mostrar o quanto é inteligente, pergunte a si mesmo: o que eu ganho me expondo agora? Às vezes, parecer um pouco desinformado ou desinteressado pode ser a estratégia mais inteligente, não porque você seja menos capaz, mas porque está calculando cada passo, assim como Sócrates fez, Tzu ensinou, e como os verdadeiros líderes estratégicos ainda fazem hoje. O silêncio não é apenas uma estratégia de comunicação, também é uma ferramenta para o autocontrole emocional. Enquanto o barulho externo é visível e audível, o barulho interno é muitas vezes mais difícil de perceber. Muitas vezes, é esse ruído interior que nos faz perder o controle
durante discussões, debates e conflitos. Saber permanecer em silêncio diante de provocações não é fraqueza, é o auge do controle emocional. Imagine a discussão de um casal. Um deles eleva a voz argumentando sem parar e, em alguns casos, até começa a gritar. O outro, no entanto, permanece em silêncio. Mas não é um silêncio de desdém, é um silêncio atento. Eles não reagem imediatamente, não respondem na mesma moeda, eles apenas observam o que acontece em seguida. Aquele que está gritando começa a se sentir exposto, ouvindo o eco do próprio barulho. O silêncio da outra pessoa se torna um espelho, tornando a falta de controle ainda mais evidente. Nesse momento, a pessoa que grita perde o controle da situação e muitas vezes só percebe isso tarde demais. Essa dinâmica não acontece apenas em relacionamentos pessoais. Em reuniões de trabalho, o padrão se repete. Quando alguém perde a paciência e fala de maneira agressiva, a expectativa é que a outra pessoa responda da mesma forma. Se a reação for imediata, o conflito se intensifica. Mas quando a resposta é o silêncio, o ciclo é quebrado. Essa pausa inesperada desestabiliza a reação impulsiva da outra pessoa. Muitas vezes, quem perde a paciência também perde a razão. Esse princípio de autocontrole por meio do silêncio foi amplamente utilizado por Gandhi durante os protestos contra o domínio britânico. Ele se recusou a recorrer à violência, mesmo diante de provocações extremas. Quando seus seguidores queriam revidar, ele insistia: seja a mudança que você deseja ver no mundo. Nesse contexto, o silêncio de Gandhi não era omissão, era um controle absoluto sobre o impulso de revidar. Sua resistência pacífica expôs a brutalidade de seus opressores, sem que ele precisasse dizer uma palavra sequer. Mas você não precisa ser Gandhi para entender isso. Na vida cotidiana, essa lógica se revela em pequenas interações. Em uma discussão com um colega de trabalho, quem reage no calor do momento frequentemente diz coisas das quais se arrepende depois. Já quem se permite alguns segundos de pausa, consegue formular uma resposta mais clara, assertiva e definitiva. Essa pausa silenciosa é uma das técnicas mais usadas em negociações profissionais. Não é passividade, é preparação. Não é à toa que dizem que quem grita perde a razão. Isso não quer dizer que a pessoa mais quieta esteja sempre certa, mas que aqueles que não conseguem segurar o impulso de explodir mostram que perderam o controle sobre si mesmos. Perder o controle de si mesmo é entregar o controle a outra pessoa. Quando você explode de raiva, quem está no comando não é mais você. O silêncio, por outro lado, não é vazio. É a prova de que a mente ainda está no controle. É como a pausa de uma respiração profunda antes de responder. Muitas vezes, esse intervalo de 10 segundos é suficiente para evitar dizer uma palavra que, uma vez dita, nunca poderá ser desfeita. Todos já passaram por isso. Você fala algo sem pensar, e minutos depois, percebe que teria sido melhor ficar em silêncio. Se você tivesse esperado só 10 segundos, essa frase jamais teria saído da sua boca. Quer colocar isso em prática? Da próxima vez que sentir a urgência de responder imediatamente, experimente algo simples, respire fundo e conte até 10. Parece simples, mas é incrivelmente eficaz. Essa pausa não é só uma forma de controlar o que você está prestes a dizer, mas também uma maneira de mostrar a si mesmo que ainda está no controle. Não é submissão nem omissão, é autodomínio. E se a outra pessoa continuar falando, gritando ou insistindo, lembre-se, a maior demonstração de controle não é um grito, é o silêncio firme que se mantém. Esse tipo de silêncio não é fraqueza, é o máximo ato de força. Quem mantém o controle emocional em meio ao caos, não precisa de palavras para provar isso. O orgulho pode ser um fardo disfarçado de forçar. Muitas vezes nos faz acreditar que precisamos vencer discussões, provar nossa inteligência e ter a última palavra para sermos respeitados, mas o que realmente ganhamos com isso? Se olharmos mais de perto, veremos que o orgulho mal administrado nos empurra para brigas sem sentido e faz com que percamos relacionamentos importantes.
O que poderia ter sido resolvido com um momento de silêncio transforma-se em um ciclo de disputas por poder. Schopenhauer, conhecido por sua visão crítica da vaidade humana, viveu isso na Pelé. Sua própria mãe o acusava de ter um orgulho intelectual que o impedia de aceitar as perspectivas dos outros. Schopenhauer via o mundo com tanto rigor e racionalidade que tinha dificuldade em tolerar o que considerava mediocridade nas opiniões alheias. Sua incapacidade de aceitar os outros muitas vezes era vista como arrogância. Esse tipo de orgulho não é difícil de identificar hoje em dia. Basta pensar naquela pessoa no trabalho que se recusa a ser corrigida ou que transforma cada desacordo em um duelo de ego. Isso fica ainda mais evidente em ambientes profissionais. Imagine um funcionário corrigindo seu chefe na frente de toda a equipe. Mesmo que o funcionário esteja tecnicamente certo, a forma como se posiciona pode criar tensões desnecessárias. Muitas vezes, o chefe não responde com lógica, ele responde com poder. Isso não é apenas uma questão de ego do chefe, mas das dinâmicas de autoridade. Agora, compare isso com a pessoa que, em vez de corrigir o chefe publicamente, espera o fim da reunião e faz o comentário em particular. A correção acontece da mesma forma, mas a forma como é recebida é completamente diferente. Esse cenário não é só sobre trabalho, é sobre orgulho e controle. O silêncio estratégico aqui não é submissão, é inteligência. É abrir mão de uma vitória momentânea para conquistar uma maior mais tarde. Essa mesma lógica se aplica a relacionamentos pessoais. Quantas vezes, numa discussão entre amigos ou parceiros, quem fala por último sai se sentindo o vencedor da conversa? Mas será que realmente venceu ou foi apenas aquele que não soube a hora de parar de falar? A lógica aqui é simples. Falar por orgulho tem um custo, e o preço muitas vezes é maior do que parece. No calor do momento, sentimos a urgência de defender nossa posição. Mas no dia seguinte, quando a poeira assenta, essa sensação de vitória muitas vezes se transforma em arrependimento. Muitas amizades e relacionamentos ficam tensionados porque alguém insistiu em ter a última palavra. Não porque estava certo, mas porque não queria perder a discussão. Lao, o sábio taoísta, uma vez alertou: aquele que sabe não fala, aquele que fala não sabe. Essa ideia não significa que o silêncio deva ser absoluto, mas sim que aqueles que têm certeza de si mesmos não precisam prová-lo constantemente. Quando você tem clareza sobre quem é, não sente a necessidade de disputar tempo de fala para afirmar sua inteligência, autoridade ou relevância. Agora, reserve um momento para refletir. Quantas discussões você perdeu simplesmente por querer ter a última palavra? Quantos debates se transformaram em confrontos desnecessários porque ninguém estava disposto a ceder? O orgulho funciona assim. Ele te convence de que está ganhando, mas, na realidade, só aumenta a pressão emocional. Aqui está o ponto principal. O silêncio é frequentemente o verdadeiro antídoto para o orgulho. Não porque o derrota, mas porque interrompe o ciclo de vaidade que leva a conflitos sem fim. Na próxima vez que sentir o impulso de falar mais alto ou ter a última palavra, pergunte a si mesmo: o que estou realmente tentando ganhar aqui? Se a resposta for provar que estou certo, talvez seja a hora de parar. Nem toda vitória vale a pena a luta, e o silêncio, nesse caso, não é derrota, é sabedoria. Saber quando falar e quando ficar em silêncio é uma habilidade que pode transformar completamente a forma como as pessoas te percebem. Não se trata de ficar em silêncio por submissão, nem de falar o tempo todo para parecer relevante. O verdadeiro poder está no equilíbrio entre os dois. É entender que, muitas vezes, o silêncio não é o fim de uma conversa, é o espaço onde as ideias amadurecem. Em situações familiares, por exemplo, as discussões frequentemente se tornam uma competição de quem fala mais alto. Todo mundo quer ganhar a conversa, ter a última palavra ou provar que está certo. Quem nunca passou por isso? Mas veja mais de perto. Com que frequência alguém ganha uma discussão familiar, gritando e repetindo os mesmos argumentos? O que geralmente acontece é o contrário. Quanto mais alguém insiste em ter a última palavra, mais perde o controle da situação. Agora pense na pessoa que, em vez de tentar vencer,
escuta atentamente. Quando ela fala, traz uma declaração curta, direta e precisa. O impacto é completamente diferente. Ninguém discute com alguém que apresenta uma verdade simples e indiscutível no momento certo. Outro exemplo claro está nas amizades. Imagine um grupo de amigos discutindo um tema polêmico. Sempre tem aquela pessoa que sente a necessidade de impor sua opinião. Essa pessoa não escuta ninguém, interrompe os outros e se recusa a aceitar contrapontos. No final, os amigos não se lembram do que foi dito, mas de quanto insistiram em vencer a conversa. Agora pense em aquele amigo que passa a maior parte do tempo ouvindo. Quando finalmente se pronuncia, oferece uma perspectiva que ninguém havia considerado. Essa pessoa não precisa impor nada, pois seu silêncio já gerou expectativa. O ponto-chave aqui é o timing. Não se trata de falar mais ou menos, mas de saber quando falar em determinadas situações. A pressa em se manifestar revela insegurança. Você já viu alguém que, quando é contradito, responde imediatamente sem nem pensar? Isso acontece porque o desconforto com o silêncio é maior que a necessidade de refletir. Eles só querem preencher o vazio, mas quem está seguro dos próprios pensamentos não tem pressa em se justificar. Esperam, pensam e, quando falam, é com convicção. Uma boa maneira de saber quando falar e quando ficar em silêncio é perguntar a si mesmo: isso precisa ser dito agora ou pode esperar? Muitas vezes, o que parece urgente na hora se desvanece após alguns segundos de reflexão. Quantas vezes você disse algo e logo depois pensou: não precisava ter dito isso? Agora pense no oposto. Quantas vezes você se arrependeu de ter permanecido em silêncio? Geralmente, o que não foi dito ainda pode ser falado depois, mas o que foi dito impulsivamente não pode ser desfeito. Aqui vai uma prática simples para o dia a dia com amigos e familiares. Durante uma conversa em grupo, tente observar mais e falar menos. Quando você falar, contribua com algo que ainda não tenha sido dito. Isso não só torna suas palavras mais impactantes, como também mostra que você ouviu antes de dar sua opinião. Em discussões e conflitos, quando sentir a urgência de responder impulsivamente, faça uma pausa. Conte até 10 antes de falar. É isso. Essa breve pausa é suficiente para mudar seu cérebro do modo reativo para o modo racional. Em mensagens de texto, antes de responder a uma mensagem que te deixou chateado, feche o aplicativo por 5 minutos. Muitas discussões por texto acontecem por causa da pressa em responder. O silêncio digital também é uma forma de controle. O silêncio, nesse contexto, não é apenas uma estratégia ou técnica. É uma escolha para evitar alimentar a tensão. Você não precisa fazer isso o tempo todo ou usar em todas as conversas, mas quando faz, o impacto é inegável. Afinal, o silêncio não é apenas a ausência de palavras. É um espaço fértil onde as ideias têm tempo para crescer. As palavras têm seu valor, mas o silêncio também tem. Não se trata de decidir qual é melhor ou mais eficaz, mas de reconhecer que o silêncio, assim como as palavras, pode abrir novos caminhos. Às vezes, o impulso será para falar. Em outras ocasiões, será para esperar. Não há uma fórmula exata para isso, e talvez esse seja todo o ponto. Você não precisa estar no controle o tempo todo. Às vezes, a pausa não é uma espera passiva, é uma maneira de deixar o tempo fazer seu trabalho. O silêncio nunca foi sobre ficar quieto para sempre. Não se trata da ausência de voz, mas da presença de intenção. Aqueles que escolhem o momento certo para falar não estão sendo passivos, estão controlando o ritmo da conversa. Isso é poder. Ao longo desta reflexão, vimos como esse poder se manifesta em diferentes áreas da vida: no trabalho, nas amizades e nos relacionamentos. O silêncio se mostra mais eficaz do que qualquer fala apressada. Não se trata de falar menos, mas de falar melhor. Um comentário preciso no final de uma conversa pode ter mais impacto do que dezenas de interrupções durante ela. Isso não é um mistério, é clareza. O verdadeiro ponto aqui é simples. Não há competição entre palavras e silêncio. Um precisa do outro.
O silêncio dá poder às palavras, assim como as pausas dão ritmo à música. Quando você domina essa alternância, suas palavras deixam de ser ruído e se tornam uma verdadeira voz. Mais do que uma maneira de lidar com o mundo, o silêncio é uma forma de lidar consigo mesmo. Quando você para de reagir a tudo, começa a notar o que está acontecendo dentro de você. Em meio ao barulho interno, uma clareza emerge que não estava lá antes. Não se trata de silenciar o mundo, é sobre ouvir o que o mundo está tentando lhe dizer. Por essa razão, o silêncio não precisa ser uma regra ou uma técnica, é uma opção. O poder dessa opção reside no fato de que ela é sua. Se essa reflexão te fez pensar, talvez valha a pena observar, nos próximos dias, os momentos em que você escolhe falar ou permanecer em silêncio. Preste atenção ao efeito que isso tem nos outros e em você mesmo.